Oi pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas que eu estou com uma gripe muito forte, então ao longo da gravação pode ser que ainda saia alguma tosse, tá? Vamos falar então sobre a perspectiva do clima para essa safra 2022-2023 e estrategicamente vamos falar também sobre sua tendência para os próximos 15 anos para que vocês possam se planejar. A razão para isso aí é muito simples, é que vocês estão acostumados a ouvir na mídia que o mundo está se aquecendo por conta das atividades humanas, emitindo gás carbônico por meio da queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão, mineral e gás natural, e que se a concentração de gás carbônico dobrar, lá pelo ano 2100, a temperatura do planeta subiria em 5,7 graus centígrados, de acordo com o IPCC, que é a sigla para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é esse organismo da ONU que é o terrorista climático, que diz que o aumento de CO2 vai provocar esse aumento de temperatura, vai derreter as calotas polares, aumentar o nível do mar, etc. Então nós vamos ver que tudo isso não tem base científica alguma e que, na realidade, a tendência para esses próximos 15 anos é de um resfriamento global com sérias consequências para o agronegócio. Diagnóstico do clima de Balsas, vocês veem aqui então, nesse círculo vermelho, o índice de precipitação padronizado, que é o desvio de precipitação, que permite classificar em regiões que foram muito secas, extremamente secas ou muito úmidas, né? E vocês veem aqui que aparece num tom cinza, e que é classificado então como normal nesse período de março a agosto, portanto nos últimos 6 meses a situação do ponto de vista de chuva teve normal aí para vocês, o que não é verdade no restante do país, que aparece em boa parte do país como sendo extremamente seco. Situação do Pacífico, divide-se o Pacífico em 3 partes, Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul, Ninho 3, que é de 90 a 150 oeste, essa região em vermelho. O Ninho 4, que é a região mais quente, próximo da Austrália e da Indonésia. E quando vocês veem a previsão que sai aí na mídia, na realidade é a previsão que é feita pelos americanos, que os americanos acham que essa região, que pega um pedaço do 3 e um pedaço do 4, que eles chamaram de Ninho 3.4, é a que mais afeta o país deles. Eu particularmente acho que mais próximo da América do Sul afeta mais o Brasil. Então vamos ver, toda vez que vocês ouvem falar na previsão, é para essa região 3.4, não é para esta e não é para esta, tá? A situação, a previsão oficial feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa de Clima e Sociedade, na Universidade de Columbia, no estado de Nova York, e o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, prevê então que existe 97% de probabilidade que as águas permaneçam frias, ou seja, para eles é um laninha. Nesse período médio, média móvel de 3 meses, agosto, setembro, outubro, quer dizer, faz a previsão para agosto, a previsão para setembro, a previsão para outubro, faz uma média e coloca no mês central. Vocês veem então nessa escala que a previsão vai até abril, maio, junho do ano que vem, centrada então em maio. O que a gente percebe é que a probabilidade é grande agora e pela previsão deles vai decrescendo, de tal forma que já em fevereiro já teríamos aí uns 52%, e aí começa a surgir essa barrinha cinza, que é neutralidade, ou seja, águas dentro de mais ou menos meio grau centígrado, e que a neutralidade então não afetaria a nosso regime pluviométrico. Então, a partir de março, predominaria a neutralidade no Pacífico. Aqui vocês veem um retângulo representando então o Ninho 3, mas vocês percebem, esse é um mapa de anomalias de temperatura dos oceanos, que saiu o último na semana passada, e que mostra então que
dentro da região Ninho 3, apenas uma parte está relativamente fria. Vocês notam aqui manchas amarelas indicando que a temperatura está mais alta aqui. Nessas condições, mas aqui, realmente, na região do Ninho 3.4, aqui está fria. Por isso que estão prevendo um laninha. Mas isso, na realidade, não é um laninha. Por que não é um laninha? Porque para ser um laninha clássico, deveria aparecer aqui na costa do Peru e do Equador um sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema de alta pressão atmosférica aceleraria em direção ao Pacífico Central. O vento arrastaria essa água para o Pacífico Central e, como está saindo da costa, não vai ficar um buraco, então a água fria vem do fundo, próximo da costa, e aflora. Então nós teríamos toda essa região aqui como uma cunha de água fria e nós não estamos vendo isso. E também não estamos detectando o sistema de alta pressão, porque não é a água fria que afeta a chuva do Brasil. É o sistema de alta pressão estabelecido aqui, que então gera uma alta pressão aqui no sul do Brasil, de tal forma que em condições de laninha clássico nós teríamos excesso de chuva no norte e nordeste e escassez de chuva no sul e sudeste. Nós não estamos vendo isso. Outro fato interessante de se notar é que as águas aqui na costa da China, no mar da China, no mar do Japão, estão aquecidas. Algum caso aqui até 4 graus acima da média. E isso aqui então faz com que o vento leve mais umidade para dentro do continente e provoque tempestades severas ao longo da costa da China, que é onde estão as províncias que são produtoras. O restante da China e parte da Europa estão passando por uma seca. Também a gente nota que o Atlântico está um pouco mais aquecido pelas manchas amarelas que aparecem aqui. Isso é bom, porque estando um pouco mais aquecido, há maior evaporação e os ventos alísios trazem a umidade para dentro do continente, indicando assim uma possibilidade de se ter chuvas bastante benéficas. Estamos vendo em profundidade aqui, de 0 a 450. Esse mapa que vocês acabaram de ver é aqui a linha em cima da superfície. Na América do Sul, à direita, e a Austrália à esquerda. Eu coloquei uma linha a 150 metros de profundidade, que mostra então uma bolha ou uma cunha de água quente que estava se propagando, e de fato nas semanas anteriores chegou a se propagar, tanto assim que vocês veem resto de água quente aqui, ó, na superfície, como aparecia lá. Mas ela recuou, então isso é muito bom do seu ponto de vista, que se ela tivesse persistido, nós íamos ter um El Niño fraco, que não seria bom para o norte e nordeste. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar monitorando, porque se essa água quente se deslocar em direção à América do Sul, nós podemos ter, no ano que vem, um El Niño fraco. Previsão de clima. Previsão de clima, ninguém consegue fazer, né? Mesmo países que investem muito, não conseguem fazer, porque a atmosfera é muito complexa. Então não dá para prever. Só se tivesse realmente bola de cristal. Então prever clima é missão impossível. A gente faz o máximo para levar informação e vocês vão ver, existem basicamente 3 métodos. Um método estatístico, que é numerologia, não quer dizer nada. Um método que usa modelos de clima. Modelo de clima é um código de computador, programa de computador que tenta imitar a natureza, né? A atmosfera e o acoplamento com o oceano, etc. Para curto prazo, 24 horas, a previsão é relativamente confiável, na ordem de 80% de confiabilidade. Para 48 horas já cai para 60% e acima de 5 dias já nos recupera. O produtor precisa de pelo menos 6 meses de previsão para estabelecer seu cultivo, etc. e tal, e se planejar. Então o modelo não consegue fazer isso.
existir. Que dirá, então, quando prevê para o ano 2030, 2050, 2100, né? Quer dizer, faz sentido nenhum, não tem absolutamente condições de fazer essa previsão, basicamente porque os modelos não conseguem fazer chover. Quer dizer, o grande gargalo do modelo é que ele não consegue tratar o ciclo hidrológico de uma forma adequada, porque a grade dos modelos são muito grandes e os fenômenos que produzem chuva localmente são fenômenos de escala pequena. A grade do modelo tem 110, nos melhores modelos tem 110 quilômetros de distância entre um ponto e outro, nos pontos onde são colocadas a informação, enquanto que os processos que produzem chuva são processos de escala muito pequenininha, da ordem de quilômetros, né? Então não tem como reproduzir adequadamente o processo de formação de nuvens de chuva, e se o modelo não consegue fazer chover, então seus resultados são inúteis para nós que estamos na região tropical e que temperatura não é um fator limitante, mas chuva é. Então eu prefiro fazer essa previsão chamada por similaridade, onde eu traço um cenário hoje, em 2022, do clima globalmente, olhando principalmente os oceanos Pacífico e Atlântico, e o que está acontecendo, excesso de chuva na África, excesso de chuva no norte da Austrália, seca na Europa, etc., no Corn Belt dos Estados Unidos. Então, traça-se um cenário, vai para trás e encontra ou seleciona um ano que seja parecido com esse aqui. Nunca vai ser igual, vai ser parecido com esse. Então, eu selecionei o ano 2007 para ser parecido com o de 2022, nas condições globais. E o mapa aqui, ele é interpretado da seguinte maneira. Aqui você tem a escala de cores, do branco para o vermelho é déficit de chuva, menos 20 milímetros por mês, menos 30, menos 40, do branco para o lilás é excesso de chuva, mais 20, mais 30, tudo por mês. Eu estou trabalhando com trimestre. Por que eu trabalho com trimestre? Porque a natureza não segue o calendário humano. Tem coisas absurdas, por exemplo, como 29 de fevereiro, no ano bissexto, se cair uma chuva no dia 29, no ano bissexto, eu coloco essa chuva onde? Em fevereiro ou em março. Também, por exemplo, nesse trimestre aqui, julho e agosto tem 31 dias, setembro só tem 30. E em outros trimestres acontece o contrário. Um mês com 31 e outro mês, 2 meses com 30. Então, para evitar isso aqui e diminuir o erro, eu trabalho com o trimestre acumulado. Nesse caso aqui, então, olhando para o mapa, vocês veem que está branco, um branco para verde, a oeste de vocês. Então, significa que vai estar 0 a 10 milímetros por mês abaixo. A média dessa região de julho a setembro, acumulada nesse trimestre, com base no período de 1991 a 2020, nos últimos 30 anos, a média é 20 milímetros no trimestre acumulado. Como é um trimestre, eu tenho que multiplicar por 3. Então, menos 10, que foi lido aqui na escala, dá menos 30, 20 menos 30, daria menos 10, não tem chuva negativa, né? Então é 0, e aqui 0, 20 mais 0 dá 20. Então eu espero da ordem de 0 a 20 milímetros de chuva nesse trimestre de julho a setembro. Como nós tivemos agosto e julho sem chuva, então é provável que nos próximos 15 dias aí já caia ainda uma chuvinha isolada, localizada na região, podendo chegar então a alguns milímetros. Então, o desvio calculado com relação à média é menos 90%. Ou seja, há uma variação negativa de até 90%. Isso é muito bom, porque se você tiver dados da sua fazenda em 2007, você use sempre o desvio, porque o pluviômetro é uma medida pontual e está sujeita
interferência do microclima local. Outubro a dezembro é uma grande preocupação. Note que todo o país, praticamente a leste do Araguaia, está com coloração que indica redução de chuva, exceção ao longo da costa. Aqui em Minas Gerais a situação está pior, no Tocantins e Goiás também, e vocês estão aqui numa transição. Note que a Nordeste, a redução de chuva é menor do que a Sudoeste. Então, indo para Sudoeste, a situação fica mais crítica, vamos dizer assim. A cor que eu escolhi aqui, como a transição é muito forte, a variação é muito grande em uma distância pequena, eu escolhi a cor verde abacate, entre menos 30 e menos 40 milímetros por mês, o que daria menos 90 a menos 120, porque eu tenho que multiplicar por 3. Como a média desse período aqui, os 30 anos é 405 milímetros, então 405 menos 90 dá 315, 405 menos 120 dá 285, então eu espero aí em torno de 300 milímetros acumulados nesse período, uma redução de até 30%. Janeiro e março melhora bastante, janeiro e março de 2023, a média aqui é 595 milímetros, eu selecionei o que eu chamei de azul marinho, entre mais 20 e mais 30, portanto choveria no trimestre mais 60 a mais 90 milímetros, o que me dá então aí um acumulado de aproximadamente 670 milímetros, 655 e 685, ou seja, um desvio positivo de 15%. E finalmente, abril e junho de 2023 também continua azulzinho, né? De novo selecionei a cor azul marinho, a média acumulada do trimestre é 175 milímetros, então 175 milímetros mais 60 daria 235, 165 mais 90 daria 275. Eu espero então em torno de uns 250 milímetros para abril, sendo que a chuva cairia mais em abril, e aí obviamente maio e junho teriam menos chuva, mas do trimestre é um acumulado de até 40% acima da média. Então essa é a previsão para essa safra, e agora vamos ver o cenário para os próximos 15 anos. Nesse caso, como os modelos não conseguem realmente prever, então nós vamos olhar o que os principais controladores do clima estão fazendo. O Sol é realmente a fonte de energia e nós dependemos do Sol para tudo. Só que o Sol tem um ciclo de 11 anos, chamado ciclo de manchas solares, em que o número de manchas aumenta em 4 anos e decresce em 7 anos. Mas a série de Zurich, do Observatório de Zurich na Suíça, é desde 1749, isso, 1749, que mostra que o Sol tem um outro ciclo de aproximadamente 100 anos. A cada 100 anos, o Sol entra num período de baixa atividade. Foi assim no início dos anos 1800, há 200 anos atrás, o Sol teve numa baixa atividade, voltou a ficar uma atividade baixa agora no início do século XX, nos anos 1900, e agora, a partir de 2020, só entrou no ciclo, de novo nesse ciclo de 100 anos, com baixa atividade, que pode durar até 2040. Então, quando o Sol está com uma baixa atividade, na realidade, o fator principal é que o campo magnético solar, que protege o sistema solar da chuva de partículas de alta energia que vem do espaço exterior, o campo magnético enfraquece. E se o campo magnético enfraquece, entram mais partículas dessa natureza, partículas de alta energia, erroneamente chamados raios cósmicos galácticos, que induzem a formação de nuvens baixas, de acordo com a teoria de Henrik Svensmark, que é um físico dinamarquês que já provou isso em laboratório. Então nós estamos agora
diante de um experimento natural nesses próximos 20 anos para ver se haverá uma formação de nuvens baixas, porque nuvens controlam a entrada de radiação no sistema, né? Terra, atmosfera, oceano. Quando tem mais nuvens, a radiação vem de fora, bate no topo da nuvem e volta para o espaço exterior. Tendo menos nuvens, entra mais radiação, o sistema aquece. Tendo mais nuvens, o sistema entra menos radiação e o sistema se resfria. E quem começa resfriando são os oceanos. Então fiz um exercício, peguei dados de 1999 a 2018, fiz a média e subtraí do outro período mais quente, de 1976 a 98, e olha o que ocorreu. Já um resfriamento muito claro, muito significativo, na costa das Américas. A linha do zero que separa a região que está se resfriando da região que ainda está aquecida, está aqui chegando até a linha da data. No Atlântico também está acontecendo isso. Nesse quadrado aqui, nesse setor, há uma camada de 700 metros de água, até 700 metros de profundidade. Os dados da NOAA, da Agência Americana de Oceano e Atmosfera, mostram então que em 73 as temperaturas estavam baixas nessa região, as temperaturas do oceano nessa camada de 0 a 700 metros aumentaram, chegaram ao máximo em 2006, e agora a tendência é de um resfriamento para esses próximos anos, o que é muito ruim, porque o vento sopra da América do Norte em direção à Europa. E se o vento pegar uma superfície de oceano mais frio, vai chegar mais frio na Europa e com um oceano frio. E evapora menos água do que o oceano quente, então esse vento vai levar menos umidade para a Europa, causar uma frequência maior de secas durante o verão e invernos mais rigorosos, uma vez que o ar vai estar mais frio. Outra possibilidade da mudança do clima nessas próximas décadas é uma mudança na circulação geral da atmosfera, na circulação atmosférica global. Aqui vocês veem uma animação feita pela NASA, e essa região em vermelha são ventos fortes do chamado corrente de jato polar. Note que inicialmente ela segue um círculo de latitude e depois de um certo tempo, uns certos anos, ela vem e começa a formar esses meandros, essas ondas gigantes que nós chamamos de ondas de Rossby. E essas ondas então têm a seguinte situação, em que no cavado da onda entra ar polar, muito frio, e na crista da onda entra ar quente. Isso foi essa simulação feita para o hemisfério norte, mas também é válida para o hemisfério sul com mais intensidade, uma vez que a Antártica é um continente mais gelado, mais frio do que o Ártico. Então aí a distância praticamente de um cavado até outro é da ordem de 7.000 quilômetros. Então você tem 4 a 5 dessas ondas em volta do mundo, entrando o ar frio de um lado e subindo o ar quente tropical, uma maior troca de calor. O trabalho de um russo chamado Georgy Van Gagarin ficou esquecido, mas eu me lembro muito bem porque durante o período da minha pós-graduação nos Estados Unidos, o professor de dinâmica da atmosfera falava sobre índice de circulação atmosférica, ICA, criado pelo Van Gagarin, em que ele distinguia períodos em que o jato polar estava mais zonal, seguindo o círculo de latitude, versus o período que havia maior troca de massas de ar polar com massas de ar tropical. O índice é essa linha fininha aqui. E a linha mais grossa é a temperatura global, a variação da temperatura global. O índice, na realidade, ele precede, ele vem 4 anos na frente da mudança da temperatura. Aqui o que eu fiz, eu empurrei a curva do índice 4 anos para frente, só para que haja aqui uma superposição. De 1916 a 1945, o índice cresceu e houve um aquecimento, a temperatura acompanhou. De 46 a 75, houve uma redução do índice, uma derivada negativa, e a temperatura também caiu.
Tanto assim que houve uma virada em 1975, talvez vocês se recordem da famosa geada de julho, 16, 17, 18 de julho de 1975, que acabou com o café no Paraná, e foi uma geada negra extremamente desastrosa. A partir de 76, o índice começou a subir, né, indicando então menos troca de calor, ou seja, aprisionamento no ar frio lá na região polar, e o planeta voltou a se aquecer. Então, esquematicamente, você pode pensar no seguinte: o período de 76 a 2005 foi um período que o jato ficou mais zonal, o ar frio ficou confinado, preso, e não havia muita troca de calor, quer dizer, não havia frentes frias severas penetrando do sul, no nosso caso, e chegando até a região equatorial. E entre a latitude 40 norte, que é Nova York, e digamos 40 sul, que é La Plata, na Argentina, nós temos 67%, 2/3 da superfície terrestre, que não estando sendo resfriado pelo ar polar, aqueceu. Então, esse período de aquecimento, que o IPCC diz que o homem é responsável emitindo gás carbônico, na realidade o aquecimento pode ser explicado por essa situação da circulação global, que depois mudou. Na realidade, antes de 1946 a 75, a situação já existia com esses meandros, de tal forma que no cavado da onda entra o ar polar e na crista da onda sobe o ar quente vindo da região tropical. Como há uma mistura, então a tendência é um resfriamento do clima global. É interessante notar que nessa situação, por exemplo, no ano passado, 2021, na segunda metade de fevereiro, já próximo do final do inverno, no hemisfério norte, a costa leste americana estava debaixo de uma onda de ar polar fria, enquanto a Europa estava com uma onda de calor quente, ar seco e quente vindo do Saara. Na Europa, as plantas, como já era final de inverno, acharam que esse aquecimento que ocorreu já era primavera e soltaram os brotos. Logo depois, 3 semanas depois, veio uma frente fria, uma onda de ar polar, e matou boa parte desses brotos. Nós não temos assim um relatório geral de tudo que aconteceu na Europa, com macieiras, pereiras, etc. Mas temos um relatório da indústria vinícola francesa que diz que os brotos das videiras, 40% eles estimaram que queimou. E, consequentemente, a produção de vinho na França vai ter uma quebra de 40%. O vinho, a uva que está sendo colhida agora nesse agosto e setembro. E isso um prejuízo estimado de 2 bilhões de euros. Esse tipo de situação deve ocorrer mais frequentemente. Agora, a boa pergunta é a seguinte: será que o índice vai decrescer agora nesses próximos anos? E 2006, 2035 voltaria a ser um período semelhante a 46 e 75? Muito provável, que num prazo relativamente curto em termos de clima, em termos de planeta Terra, você espera que o comportamento dentro de 100 anos, 200 anos, do clima seja mais ou menos igual. Então temos aqui 30 anos de aumento de temperatura, 30 anos, 46 a 75 de decréscimo de temperatura, mais 30 anos de aumento, então é muito provável que vai haver agora um resfriamento global nesses próximos 30 anos, começando com 2006, já estamos na metade do período, 15 anos, 2006 mais 15 dá 2021, portanto esse ano já marca o início da segunda metade, em que há uma intensificação do sistema, ou seja, vai começar a fazer mais frio agora, invernos mais frios, maior troca de massa de ar polar do que foi nos 15 anos passados, embora, olhando as serras de Minas Gerais e o sul de Minas, a gente tenha tido
geada em 2010, geada em 2013, geada em 2018 e essa agora em julho de 2021. Então esse tipo de situação vocês vão ver mais frequentemente, com as frentes frias no inverno do hemisfério norte, passando pelos Estados Unidos, varrendo o Caribe e chegando até a costa brasileira, induzindo chuva, né, organizando chuva. E ao ocorrer isso, há um abaixamento de pressão e as frentes frias brasileiras sobem também, ou brasileiras do hemisfério sul, sobem e vêm até a região equatorial e obviamente vão influenciar a chuva aqui na região de vocês. Olha esse caso de maio deste ano, 21 de maio, em que o ar polar chegou até a Amazônia. Essas imagens são a imagem do satélite GOES-16, é um satélite fantástico, porque ele varre do Polo Norte ao Polo Sul, varre a Terra toda na visão dele em 10 minutos. E a cada 10 minutos vocês têm uma imagem nova e o endereço está ali, ó, weather.msfc.nasa.gov/sport. Então vocês podem pegar essas imagens diretamente da NASA, é gratuito, não paga nada, e no site tem um aplicativo de animação e quando você aciona esse aplicativo, ele vai animar as últimas 24 horas, como são 6 imagens por hora, a cada 10 minutos, então você tem uma animação de 144 imagens e literalmente você vê a atmosfera se movimentando. Eu diria que essa é uma ferramenta muito boa para tomada de decisão, que é quase em tempo real, então você pode ver como é que está a sua situação e tomar a decisão, se você coloca a máquina em campo, não coloca, pulveriza ou não pulveriza, olhando para essas imagens. Durante o verão americano, o verão do hemisfério norte, o nosso inverno, frentes frias vão continuar entrando e vão chegar então na região chamada zona de convergência intertropical, em que há convergência dos ventos do hemisfério sul com os ventos do hemisfério norte, e quando essa região está mais ativa, principalmente a oeste da gente, então o ar sobe ali, produzindo nuvens e chuva. Essas nuvens que aparecem em vermelho, preto e o branco dentro, são nuvens de tempestades, chamados cúmulos nimbus, tempestades severas. O ar sobe ali, vem em direção a sudeste e desce em cima da gente. Esquematicamente seria assim, o ar quente e úmido sobe, produz nuvens de chuva e retorna seco e frio, criando um sistema de alta pressão. Aqui vocês têm a frente fria que causou essa geada em julho de 2021, como uma perda no café, estimada entre 30% a 40%, e note então que, devido à atividade em cima do Pacífico, todo o Brasil está praticamente desprovido de nuvens, significa então temos um sistema de alta pressão. Isso vai ser mais comum, fazendo com que o período de maio a setembro fique mais seco do que era no período anterior, de 1976 a 2005. Eu resumo, por similaridade, 2007, 2022 fecha um acumulado na média aí, de 1.200 milímetros para Balsas. Julho a setembro, a previsão é um pouco abaixo da média, já que não chove muito, já chove pouco nesse período, em torno de 20 milímetros. Outubro a dezembro crítico, né? Porque pode até ter chuva até 30% abaixo da média, e eu espero um acumulado em torno de 300 milímetros. Janeiro a março vai estar bom, com chuvas acima até 15%, e eu espero aí em torno de 670 milímetros. E abril a junho também vai estar bom, com chuvas aí em torno de 40% acima, eu espero 250 milímetros. Você vê que então só a soma desses dois, sim, lembrando que chove mais em abril e depois em maio e junho já começa a escassear a chuva. E a soma desses dois aqui dá cerca de 900 milímetros, com 300 antes, então nesses próximos meses vocês têm o equivalente à média. Agora, certamente não vai começar a chover
em outubro e novembro vão ser críticos, onde as chuvas vão ser isoladas. Isso porque as frentes frias vão ficar bloqueadas mais ao sul e a chuva que vai ocorrer é a chuva convectiva, devido ao aquecimento local, portanto são chuvas isoladas. Nos próximos 15 anos, o total deve ficar em torno da média, uma frequência menor de El Niños fortes, o que é muito bom, porque evitaria secas severas como a de 2015, 2016, que ocorreu em todo o país. E eu estou prevendo que o próximo El Niño forte, portanto a próxima seca severa, só vai ocorrer em 2034, 2035, por conta desse ciclo de 30 anos. Frequência maior de tempestade nesse período de transição, primavera, verão, verão, outono. Então, tomar cuidado, porque essas tempestades podem ser severas e, em alguns casos, produzir até granizo. Como disse, aumento do número de dias sem chuva entre maio e setembro, quer dizer, o período seco vai ficar mais seco. Mas o ponto importante aqui é o seguinte, que nessa mudança da circulação atmosférica que ocorreu em 2006, os invernos vão ser mais rigorosos nas regiões fora dos trópicos. E aqui que eu vejo uma boa oportunidade para o agronegócio brasileiro. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos produz 500 milhões de toneladas de milho e soja, 380 de milho e 120 milhões de toneladas de soja. Se tiver 1% na quebra americana, representa 5 milhões de toneladas de grãos fora do mercado. E como isso vai acontecer? O inverno, então, se prolonga. Vai ser um período em que os invernos vão ser mais longos. Então, se o solo passar congelado 2 semanas a mais, no Corn Belt, por exemplo, o produtor vai plantar fora da janela dele, que termina no dia 31 de maio. E no desenvolvimento da cultura, então, do cultivo, ele vai chegar em setembro, outubro, em que está havendo enchimento de grão e vai se preparar para a colheita, e aí já pode estar sujeito geadas e nevascas. Então, significa que a partir de agora, desde 2006, na realidade, mas certamente na segunda metade desse ciclo, até 2035, os invernos vão ser mais longos e o período de cultivo diminui. Ou seja, o inverno se estica e começa antes, de tal forma que pode realmente haver quebra de safra nos Estados Unidos, mas também na Europa e na Ásia, aí representando a China, que tem o segundo maior produtor de milho do mundo e certamente vai sofrer. Quer dizer, no hemisfério sul também ocorre isso, né? O Brasil sofre na região sul até basicamente o sul de Minas, em que fica sujeito a geadas durante o inverno. Mas também tem que lembrar que a Argentina e Paraguai também vão sofrer, com a Argentina, por exemplo, tendo verões mais secos em janeiro, chovendo, reduzindo a chuva em janeiro e fevereiro. Como a Argentina é o terceiro maior produtor de soja do mundo, isso vai impactar a produção de soja na Argentina. Então, regiões fora dos trópicos vão sofrer mais nesses próximos 15 anos e é uma boa oportunidade para o agronegócio brasileiro, porque no centro-oeste para cima nós não temos problema de temperatura. Então, temos que produzir mais para alimentar essa população. Falando nisso, a população da Índia, por exemplo, é 1,3 bilhões de pessoas e está estimado que nos próximos 10 anos a população da Índia passe a da China com 1,5 bilhões. Uma surpresa veio a semana passada, falando que a Nigéria, que é um país pequeno na África, a população da Nigéria já passou a do Brasil. Então a população está crescendo e os maiores produtores de grãos, exceto o Brasil, estão sofrendo e vão sofrer um período de um clima adverso
para a produção agrícola, que entra, então, o produtor brasileiro nesses próximos 15 anos, que deve, então, tirar vantagem dessa situação. Eu reconheço que ganhar com a desgraça dos outros não é muito legal, mas é a regra do jogo. Eles vão produzir menos, vão ter quebras mais frequentes na safra, e aí nós temos que ocupar esse espaço, não só para vocês ganharem mais dinheiro, né, mas também pelo fato que vocês vão ter que estar contribuindo com um percentual maior para alimentar a população do planeta. O clima varia por causas naturais, eventos extremos, secas severas e chuvas intensas, inundações sempre ocorrendo independente do clima estar quente ou frio. Aquecimento global produzido pelo homem emitindo gás carbônico é uma mentira. O CO2 não controla o clima global. Esse gás não é um vilão, não é um gás venenoso, é o gás da vida. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior vai ser a fertilização das plantas e, portanto, maior a produtividade. Uma planta do tipo soja, que é uma planta C3, ela tem internamente, intracelular, uma concentração em torno de 200 partes por milhão. E na atmosfera hoje temos 400. É essa diferença de pressão parcial do CO2 com relação à planta que faz com que a planta engula CO2. Então, em princípio, se nós baixarmos a pressão parcial do CO2 até o nível que está dentro da planta, não vai haver absorção de CO2. Ao contrário, quanto maior for a concentração de CO2 na atmosfera, maior vai ser essa diferença de pressão e a planta vai engolir mais CO2 e ter uma maior produtividade. Quer dizer, isso já foi provado em ambientes controlados de laboratório. São mais de 1.500 relatórios que mostram isso. Reduzir as emissões é inútil com relação ao clima. E o Acordo Climático de Paris 2015, por exemplo, não vai funcionar. É uma besteira, vai se gastar muito dinheiro, mas por detrás disso o que a gente vê é uma atitude de governança global, como foi durante a Covid, em que o diretor da Organização Mundial de Saúde, a OMS, lá de Genebra, dava ordens para o mundo todo. E é uma ação neocolonialista, porque o Brasil continua sendo colônia, só exporta matéria-prima, soja, milho, café, minério de ferro e alumínio, e quando precisa de algo mais sofisticado tem que pagar royalties para isso, ou seja, equipamentos de alta tecnologia, vem tudo de fora. E para encerrar, eu quero dizer que há uma confusão entre tempo e clima, feita pela mídia. Clima, como vocês viram, é uma estatística. Eu pego 30 anos, 1991 a 2020, para achar a precipitação média de Balsas. Agora, tempo é aquele estado instantâneo da atmosfera. Clima não mata a planta. Tempo mata a planta. Ou mata as pessoas. Então, por exemplo, uma tempestade severa que ocorre durante alguns minutos, uma hora, que seja, depois passou. Uma geada, e baste a temperatura mínima abaixo de zero durante 2 dias, quando eu fizer a média do mês, por exemplo, esses valores mais baixos até tendem a desaparecer, porque a média ela suaviza, elimina esses eventos que são extremos, né? E há também uma confusão entre conservação ambiental e mudanças climáticas ou aquecimento global, né? Lembrar que não tem nada a ver uma coisa com outra. Conservação ambiental é uma condição necessária para a gente viver nesse planeta, mas isso é independente. Se aquecer ou resfriar, tem que haver conservação ambiental. E cuidado com a doutrina do ambientalismo, né? Que está destruindo os setores de geração de energia elétrica e de produção agrícola, sobre falsas bases científicas. E temos casos recentes, como a Alemanha, por exemplo, que deixou de lado as termoelétricas e as nucleares e passou a gerar energia com mais solar e eólica, e caiu 50% na dependência do gás da Rússia. Agora, com esse conflito com a Ucrânia, então o Putin fechou a torneira,
então só está fornecendo 20% do gás para a Europa. E os europeus vão passar problemas sérios agora nesse inverno por conta da calefação das residências. E a Alemanha é a que está em pior situação. Lembrar também do que aconteceu há 4 semanas atrás, em que os produtores holandeses bloquearam as estradas com seus tratores por conta da resolução do governo que a partir de 2030 não vai poder usar mais diesel nos tratores, porque o diesel emite CO2, né? E não vai poder mais usar compostos nitrogenados, que, por exemplo, quando você coloca ureia no chão, parte do nitrogênio volatiliza, entra na atmosfera, se combina com oxigênio e forma óxidos de nitrogênio, e tanto o CO2 quanto esses óxidos de nitrogênio são considerados gases que aumentam a temperatura do planeta. Então, para evitar a destruição do planeta, a Holanda está deixando praticamente 30% da sua população que se dedica à agricultura familiar sem emprego por conta dessas idiotices, né? E nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental, sofrendo a pressão dos ambientalistas, então está tentando colocar uma fração residual de atrazina, que aqui a gente usa o glifosato, lá eles usam a atrazina para controlar as ervas daninhas, principalmente no caso do milho, deixando um resíduo de atrazina de 3,4 ppb, partes por bilhão. Quer dizer, isso aí é impossível o produtor conseguir chegar nesse limite, e muito certamente muitos vão deixar de plantar, porque além de não levar uma multa da EPA, eles contam então com um subsídio. É muito importante olhar, tem um livro de um jornalista inglês chamado James Delingpole, o título do livro é Os Melancias. Então a tese dele é que por que os melancias, né? Porque a melancia é verde por fora, e você vê ela verde, portanto ambiental, entre aspas, mas é vermelha por dentro. E então, na teoria dele, os socialistas, como não conseguiram implantar o regime socialista nos países, e o maior exemplo é a quebra da União Soviética, se dedicaram agora a ser ambientalistas e manipular políticas públicas que sejam dirigidas, na realidade, para interferir no setor de energia elétrica e na produção agrícola. Então nós temos que ter cuidado para que o Brasil não entre nessa. Temos que evitar os melancias. Então, muito obrigado pela atenção e desculpe aí por as tosses aparecerem de vez em quando. Boa safra para todos.